Dado todos os nossos recados, eu convido a igreja a abrir a palavra de Deus comigo em Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5. Hoje nós continuamos a nossa série de pregações. Hoje é o terceiro domingo, a terceira pregação sobre casamento. Se essas são as qualificações de um líder da igreja, nós precisamos saber como um líder da igreja tem que se portar dentro de casa e como um casamento funciona. Então, Efésios capítulo 5, texto clássico sobre casamento na Bíblia, é Efésios capítulo 5. Então, hoje nós continuamos com a nossa série de mensagens. Se você não assistiu as duas primeiras, eu te recomendo assistir, porque semana após semana eu estou construindo numa base. Se você perdeu a primeira semana e não assistiu, se você perdeu a segunda semana e não assistiu, a terceira pode ser que não fique tão clara, porque faltou a base. Eu estou construindo, trazendo lá do pensamento, por que nós vemos casamento do jeito que nós vemos hoje? Por que a nossa cultura vê casamento assim? Da onde que vem isso? Aí a gente vai chegando para as respostas que nós temos no casamento hoje. Por que responde assim ao casamento? Por que os nossos jovens querem cada vez mais se juntar, morar junto e não casar? Então a gente viu isso nas primeiras semanas. Então eu estou construindo semana após semana. Provavelmente nós temos mais 5 ou 6 semanas nisso. Então se você não assistiu, recomendo que você vá lá no YouTube e assista as pregações. Creio que todos encontraram. Em Efésios capítulo 5, nós lemos a partir do versículo 21. Efésios 5, a partir do versículo 21. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Mulheres, sujeitem-se cada uma ao seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam sujeitas em tudo aos seus maridos. Maridos, amem cada um a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou qualquer semelhança, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher, como ao seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por esta razão, o homem deixará pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo, refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo o respeito. Hoje eu quero falar um pouquinho, nessa terceira parte, nessa terceira mensagem, sobre aliança, sobre um relacionamento de aliança. Então, o nosso foco para essa noite, antes de entrar nos papéis do casamento, que são o quê? Mulher, sujeitem-se aos seus maridos. Maridos, amem as suas esposas. Nós precisamos entender toda a base, toda a estrutura do casamento. E o porquê que nós temos esses papéis dentro do casamento. Se eu chegar aqui para vocês com a mente que todo mundo tem, falando assim, mulheres se sujeitam aos seus maridos, já começa a virar uma guerra isso aqui. Por quê? Porque nós temos na nossa cabeça a mente de casamento que a cultura, que o mundo nos dá. Então, nesse padrão mesmo, se a mulher se sujeitar, coitada dela. E não está errado. As mulheres, não, mas eu não tenho como me sujeitar a esse homem, porque o padrão não é o bíblico, o padrão é o mundano. E no padrão do mundo, como nós vimos nas últimas semanas, é cada um por si, Deus por todos. Eu quero o melhor para mim.
Então nós estamos desconstruindo primeiro o modelo mundano de entender casamento, para depois entender os papéis dentro do casamento. Amém? Uma coisa que eu já escutei isso várias vezes, se você assistir alguns filmes, isso fica muito claro, de Hollywood, você vai perceber que essa frase que é uma frase muito comum, principalmente entre os jovens. Qual frase? Eu não preciso de um pedaço de papel para te amar. Algumas pessoas usam essa frase, por exemplo, quando geralmente a mulher, ela chega para o homem e fala assim, vamos nos casar. Eu acho que faz tempo que a gente está aí junto, ou está morando junto, ou isso ou aquilo. E aí um dos dois chega e fala assim, vamos nos casar. A resposta do outro, via de regra, é, eu não preciso de um pedaço de papel para te amar. Eu não preciso de um pedaço de papel para te amar. Ou, o casamento só complica as coisas. Para que casar? O casamento só complica as coisas. E você vê isso constantemente em filmes de Hollywood. Eu não vou citar nomes aqui para vocês. Mas alguns já vêm na minha cabeça que eu lembro de ter assistido há muito tempo. Mas não, vamos só nos juntar. Vamos só apenas ter relações sexuais. Vamos apenas ser amigos. Para que complicar as coisas? E aí a gente pensa que filosofia não afeta a nossa vida. Filosofia afeta completamente a nossa vida. Por quê? As pessoas que escrevem filmes, que escrevem músicas, leem filósofos. E aí eles escrevem músicas e escrevem filmes com a base da filosofia pós-moderna. Aí você vê filmes como esse e você pensa assim, nossa, que história legal. É verdade, acho que esse casamento só complica as coisas. Aí eu acho uns filmezinhos bonitinhos e falo assim, nossa, olha que vida maravilhosa seria, sem complicação. E aí cada vez mais nós estamos tendo uma propaganda contra o casamento. E quando eu entro no casamento com esse sentimento de que, nossa, eu preciso estar apaixonado pela minha esposa todos os dias. É isso que é o casamento. O que é o casamento? Não é essa paixão, esse fogo, esse negócio que vai acontecer todos os dias, durante 50, 60, 70 anos. Se você entrar no casamento com esse pensamento, seu casamento não vai durar. Eu não estou dizendo em nenhum momento que não haja paixão, porque a minha esposa já deu um sinal lá atrás. Como assim? Eu não estou dizendo, Jaqueline, que você não vai entrar no casamento, que você vai casar com alguém que você não gosta. Não é isso que eu estou dizendo. Mas a sua base, o que você tem no seu casamento para se casar, não, eu vou casar porque eu tenho essa paixão. Essa paixão vai passar. Essa paixão vai passar. E aí você vai fazer o quê? O que todo mundo faz? Agora eu vou me separar, porque agora eu preciso de uma nova paixão. Porque é isso que vai acontecer. Eu vou estar sempre buscando uma nova paixão. Uma nova paixão. Então é disso um pouquinho que eu quero falar hoje, sobre o casamento como uma aliança. Mais uma vez o versículo 31 diz, por esta razão deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua esposa. Essa palavra é uma palavra muito técnica, é muito importante, porque aliás o apóstolo Paulo aqui, ele está citando Gênesis capítulo 2, quando Deus instituiu e celebrou o primeiro casamento. Deus é o oficiador do primeiro casamento. Então, se unirá, esse unir-se, é você estar em aliança com, é você estar debaixo de um pacto com alguma pessoa. E é disso que a gente vai falar um pouquinho hoje. E com a permissão, eu queria voltar com você, abre para a minha Bíblia em Deuteronômio capítulo 29, para a gente poder entender o que é uma aliança, o que é um pacto de aliança. Deuteronômio capítulo 29, e nós lemos a partir do versículo 9. Geralmente, vocês sabem como que eu costumo fazer, eu não saio de um texto, mas como eu quero entender melhor
o que é ter um relacionamento de aliança? Nós vamos usar hoje 2 outros textos que estão no Antigo Testamento. Deuteronômio capítulo 29, do versículo 9 em diante. Diz assim a palavra de Deus. Aliás, contexto. Deixa eu dar um contexto para você entender o que está acontecendo aqui. Livro de Deuteronômio. O Moisés está acabando com o seu ministério. Moisés agora tirou o povo, Deus tirou o povo do Egito, fez tudo o que ele fez, eles andaram 40 anos, eles estão entrando na terra prometida. Essa aqui é uma segunda geração de gente. São os filhos que saíram da terra prometida. Agora que os pais morreram, que Deus disse, vocês não entram na terra, porque vocês não confiaram em mim. Vocês não entram, os filhos vão entrar. Agora está havendo uma renovação, o recontar da lei, para que Deus agora seja o Deus dessa nova geração. Então Deus está renovando a aliança com essa geração. Amém? Então ele vai falar aqui de aliança. Versículo 9. Sigam fielmente os termos desta aliança, para que vocês prosperem em tudo o que fizerem. Hoje todos vocês estão na presença do Senhor, o seu Deus, os seus chefes e os homens destacados, os líderes, os oficiais e todos os demais homens de Israel, juntamente com os seus filhos, as suas mulheres e os estrangeiros que vivem em seus acampamentos, cortadores de lenha e carregadores de água para vocês. Vocês estão aqui presentes para entrar em aliança com o Senhor, o seu Deus. Aliança que Ele está fazendo com vocês hoje, selando-a sob juramento, para hoje confirmá-los como seu povo, para que Ele seja o seu Deus, conforme lhes prometeu em juramento, aos seus antepassados Abraão, Isaque e Jacó. Não faço essa aliança sob juramento. Percebem quantas vezes falou juramento? Só até aqui. Não faço, versículo 14, não faço essa aliança sobre juramento somente com vocês, que estão aqui, conosco na presença do Senhor, o nosso Deus, mas também com aqueles que não estão aqui hoje. Vocês mesmos sabem como vivemos no Egito e como passamos por várias nações até chegarmos aqui. Vocês viram nelas as suas imagens, os seus ídolos detestáveis, feitos de madeira, de pedra, de prata e de ouro. Contudo, cuidem que não haja entre vocês nenhum homem ou mulher, clã ou tribo, cujo coração se afaste do Senhor, o nosso Deus, para adorar deuses daquelas nações, e para que não haja no meio de vocês nenhuma raiz que produza este veneno amargo. Se alguém cujo coração se afastou do Senhor para adorar outros deuses, ouvir as palavras deste juramento, invocar uma bênção sobre si e pensar, estarei em segurança, muito embora persista em seguir o seu próprio caminho, trará desgraça tanto à terra irrigada quanto à terra seca. O Senhor jamais se disporá a perdoá-lo, e a sua ira e o seu zelo se acenderão contra tal pessoa. Todas as maldições escritas neste livro cairão sobre ela. O Senhor apagará o seu nome de debaixo dos céus. Então aqui nós temos um texto clássico do que é estar em aliança, o que é fazer uma aliança com o Senhor. Deus chama o seu povo e vai falar, nós vamos nos relacionar em aliança. Deus só se relaciona em aliança. E nós vemos aqui alguns elementos que compõem a aliança. Nós vemos em primeiro lugar que isso é uma cerimônia pública, porque nós temos os líderes de Israel, nós temos os filhos, nós temos as esposas, os maridos, está todo mundo ali. É uma cerimônia pública, como o casamento é uma cerimônia pública. Como casamento nós chamamos nossos filhos, os líderes da igreja, nós chamamos os nossos familiares, os nossos amigos, para que sejam testemunhas, cerimônia pública. É uma cerimônia formal. Note quantas vezes ele fala sobre juramento, é uma aliança formal que o Senhor está fazendo com o seu povo. Mas é uma
uma aliança que existem juramentos e obrigações. Façam isso, e então a terra de vocês será próspera. Tem as bênçãos, tem aí a parte 4, as cláusulas, os benefícios de fazer. Se você fizer isso, você vai ser abençoado. Se você não fizer isso, você vai ser amaldiçoado. O que Deus ensina para nós sobre o casamento com relação a isso? Deus está nos ensinando sobre o casamento. O que isso aqui tem a ver? Rodrigo, o que esse texto aí tem a ver com casamento? Se vocês obedecerem ao Senhor nos seus casamentos, vocês serão abençoados. Se vocês não obedecerem, o que vai acontecer com o casamento de vocês? Serão amaldiçoados. Deus está nos ensinando o que é ter um relacionamento com aliança. E aí ele vai falar sobre as penalidades. Então a penalidade é essa: obedeceu, tem bênção; não obedeceu, está amaldiçoado. Por quê? Porque a vontade de Deus, a direção de Deus é boa, agradável e perfeita. Se nós não obedecermos a Deus, as pessoas às vezes confundem e pensam o seguinte: não, Deus está querendo me privar, Deus está querendo me controlar, a palavra de Deus está me forçando, que obedecer, a me sujeitar a Deus, porque Ele quer me privar das coisas legais da vida. A palavra de Deus e as ordenanças de Deus são um muro de proteção para nós mesmos, porque Deus sabe aquilo que vai destruir a nossa vida, e aquilo que vai nos trazer grande bênção. Então as penalidades, Deus não precisa colocar a mão nas penalidades, é só Ele deixar a gente andar por nós mesmos. E aí nós temos a ratificação, eles assinando contrato, que hoje nós trocamos alianças, fazemos juramentos, e note que os juramentos são feitos, você não faz o juramento olhando para a sua esposa ou para o seu marido. Você percebeu isso nos casamentos ou não? Para quem que você faz esses juramentos? Quando você está fazendo os juramentos, você está olhando para quem? Pro pastor, porque você não está fazendo juramentos para a sua esposa ou para o seu marido, os seus juramentos são feitos para o Senhor. Você está jurando ao Senhor que você vai ser aquilo que você prometeu ser. Mas nós vamos ver isso aí essa semana e a próxima semana. E nós temos a parte da ratificação, que fica para o final, como que eles assinavam essa lei. Então, a coisa que nós percebemos aqui é que existe um caráter de amor e um caráter legal, um caráter formal no que é uma aliança, no que é um pacto de aliança. Então uma aliança envolve amor e intimidade, mas ela envolve amor e intimidade com legalidade e formalidade. Então, se você perceber no versículo 12, você vê essa linguagem: o Senhor, o seu Deus, não é o Senhor, um Deus. Eu sou o Senhor, o seu Deus, o Senhor, o nosso Deus. E para confirmá-los hoje como o seu povo, vocês não são qualquer povo, vocês são o meu povo. Essa é uma linguagem de intimidade, de amor. Quando eu falo a minha Jaque, a minha Alice, a minha Sofia, o meu Gabriel, mesmo que você não me conheça, você sabe que eu estou falando de alguém muito íntimo para mim. Não é qualquer, é a Jaqueline, é o Gabriel. É alguém íntimo para mim. Então Deus aqui, Ele está se voltando ao povo e falando assim: eu não sou qualquer Deus, eu sou o seu Deus. Vocês não são qualquer povo, vocês são o meu povo, meu tesouro pessoal, como diz Malaquias. Se vocês me obedecerem, vocês serão meu tesouro pessoal. De tudo que existe no universo, Deus, Ele olha para você e fala: é meu tesouro pessoal, é meu, eu guardo num lugar diferente, é meu. Então existe essa linguagem de amor aqui, mas também existe essa linguagem formal, é um processo legal, é uma formalidade, não é uma coisa jogada qualquer, não vamos chamar uma celebração formal, que é algo mais formal do que um casamento. Tudo tem que estar perfeito. Aí fica aquelas mulheres doidas para lá, correndo para cá, e tem que estar todo mundo, olha, a gravata está torta, e aquela flor está caindo. Já foram no casamento ou não? Não é estressante? Aquilo só de olhar, aquilo já me estressa, né?
Aí você fica nervoso com o nervosismo da mulher que está organizando o negócio todo. Tudo tem que estar perfeito. É uma cerimônia formal. Mas aí você vai ver que existem juramentos. Então não é assim, olha, vou te amar, aí beleza, vamos ver o que vai dar. Não, eu juro. É o Senhor jurando. Como se o Senhor precisasse jurar alguma coisa. Ele é o Senhor. A palavra do Senhor basta, porque Ele é Deus. E Ele não é homem para mentir, ou filho do homem para se arrepender. Mas Ele faz questão de jurar. E eu juro. Promessa que Ele faz com juramento. Então, existem esses dois aspectos. Então, o que é uma aliança? O que é um pacto de aliança? Ele é um relacionamento. Uma aliança é um relacionamento. Mas é um relacionamento íntimo e legal ao mesmo tempo. É uma mistura entre amor e legalidade, entre intimidade e formalidade. É uma mistura que não tem como você separar. Ao mesmo tempo que é um relacionamento íntimo e amoroso, é um relacionamento legal e jurídico. E você não separa essas duas coisas. Então, isso é o que é um casamento. Por quê? Porque um relacionamento íntimo e profundo, ele é mais íntimo e mais profundo do que um mero relacionamento legal e formal. Porque no relacionamento legal e formal, você não tem intimidade. Você tem um relacionamento legal, jurídico, formal com alguém, com alguma empresa. Não tem intimidade. Contudo, é um relacionamento muito mais sólido, estável, de compromisso e de responsabilidade do que um mero relacionamento de amor. Ah, eu estou namorando com você. Que compromisso que tem isso aí? Que seriedade que tem isso aqui? Por mais sério que você seja, tem alguma coisa que te prende de sair dele? Não. Não tem. Mas do casamento, porque ele é um relacionamento de intimidade e de legalidade, colocados juntos, ele torna o negócio muito mais estável, muito mais sólido, de um compromisso muito maior, porque o amor agora se misturou com lei. Então ele se torna uma coisa muito mais estável. Então uma aliança é uma mistura de amor e comprometimento, intimidade e formalidade. É um relacionamento mais íntimo e profundo, porque também é um relacionamento legal e formal, baseado em juramentos legais com penalidades. Qual penalidade, Rodrigo? Mas o casamento não tem penalidade? Não tem. Se você está casado, você sabe muito bem quais são as penalidades, se você não obedecer às regras do casamento. Você sabe muito bem o que vai acontecer com o seu casamento, quando você não anda segundo a ordem de Deus para o seu casamento. Então ele contém promessas mútuas e voluntárias. Ninguém colocou uma arma na sua cabeça para você falar o que você falou na frente de Deus naquele dia. Entre as duas partes de serem fiéis, companheiros, responsáveis, de amar um ao outro, não importa o que aconteça, independente das circunstâncias. Eu vou te amar, não importa o que aconteça, independente das circunstâncias e independente dos meus sentimentos. Aí você já começa a ficar, se você não está casado ainda, você já começa a ficar nervoso com esse negócio de casamento, né? O solteiro já começa a tremer. O Vitor lá atrás, coitado, fala assim, onde eu vou, o que eu vou fazer agora? Mas como que é hoje? Esse é o padrão de Deus. Esse é o padrão bíblico. Como sempre eu tenho tentado fazer, agora qual que é o padrão hoje? Completamente diferente. O padrão hoje é mais ou menos assim, como que nós fazemos hoje? Como nós vivemos então nesse período do pós-iluminismo, depois de sermos iluminados pelo iluminismo, nós então vivemos completamente diferente, porque a nossa busca por liberdade, felicidade, autonomia e autorrealização, a gente começa e se importa com uma única coisa, que é ser feliz aqui e agora. Lembra de tudo isso? Eu gastei 2 domingos para mostrar isso. Então,
eu preciso arrumar a minha alma gêmea. Mais uma vez, por que eu preciso de uma alma gêmea? Porque se a minha busca é por liberdade, felicidade, autonomia e autorrealização, eu vou arrumar minha alma gêmea. Por que eu preciso de uma alma gêmea? Porque a pessoa precisa de uma pessoa perfeita que não requer muita manutenção, não requer muito do meu tempo, que está tranquila na vida dela, tem tudo certinho. Então, ela não vai ficar, como diz a linguagem lá do Nordeste, me apurriando. A gente lá no Sul, a gente não fala essas coisas, mas eu aprendi com o nordestino. Tomara que essa não seja uma bad word, né? Então, para que eu quero minha alma gêmea? Por que existe essa fantasia com a pessoa perfeita? Eu vou casar com a minha pessoa perfeita, porque nós não queremos que ninguém tire ou ameace a nossa liberdade, a nossa felicidade, os nossos autocomprometimentos. E eu não quero absolutamente ninguém que tente me mudar. Porque eu faço isso, sempre fiz isso e sempre fui assim. Então, eu não quero ninguém para me mudar. É por isso que eu preciso de uma alma gêmea. Se ela for uma alma gêmea, ela faz tudo igual eu faço. Então, a gente está feliz junto do mesmo jeito. Só que a gente viu que essa pessoa, tirando as duas pessoas dessa igreja perfeitas, elas não existem. Porque, Tom, a gente tem duas pessoas nessa igreja que são perfeitas. Então, como que nós chegamos no relacionamento hoje? Qual que é o padrão? Nós chegamos com um relacionamento comercial para o casamento. E o que é um relacionamento comercial? Vou dar um exemplo fácil, rapidinho para você entender. O que é um relacionamento comercial? O relacionamento comercial funciona assim. Eu tenho um posto de gasolina que eu sempre abasteço no caminho da minha casa. Ele é perto da minha casa. Ele tem uma gasolina barata. A gasolina é boa. O posto é tudo novinho. Então eu fico lá e eu estou abastecendo feliz da vida. Até quando eu estou abastecendo aquele posto? Até no dia que eu achar um posto mais perto, com uma gasolina mais barata, com uma qualidade melhor de serviço. No dia que eu achar esse posto, eu estou fora de lá. Eu estou fora de lá, sem pensar duas vezes. Por quê? Porque eu tenho um relacionamento comercial com esse posto. A mesma coisa com o mercado. Nós temos relacionamentos comerciais. E eu não estou falando que todos os nossos relacionamentos com as pessoas, com tudo que existe, tem que ser relacionamentos de aliança. Nós temos relacionamentos comerciais e está ok isso. O problema é quando nós passamos esse relacionamento comercial para nosso casamento. Porque aí nós vamos chegar no que é hoje. Como que são os relacionamentos hoje de casamento? Como que são as alianças hoje? É um relacionamento íntimo e comercial. Ele é um relacionamento íntimo e comercial. Como funciona isso? Basicamente, a frase é essa na cabeça das pessoas. Eu vou ser o que eu tenho que ser, o que eu prometi ser, enquanto e só enquanto você for o que você tem que ser. E até o ponto em que isso não prejudique a minha felicidade, a minha liberdade, a minha autonomia, a minha autorrealização, os meus planos. Porque se você mudar, ou se acontecer algo entre nós que ameace a minha individualidade, e quando eu coloco individualidade, todo aquele pacote de felicidade, autonomia, liberdade, está nisso aqui, nessa palavrinha aí, individualidade. Então, se acontecer algo entre nós, ou se você tentar me mudar, e algo mudar, para que eu sinta meio ameaçado com relação à minha individualidade, eu estou fora disso. Eu estou fora disso. Essa é, a maioria das vezes, como temos entrado no casamento. Não é uma aliança. Agora, eu vou ser o que eu preciso ser, independente do que você seja. Agora eu vou ser o que eu preciso ser, até o ponto em que você seja quem você precisa ser, e até o ponto em que você não me prejudique na minha individualidade, e você não ameace a minha liberdade, e você não tente me mudar. Se você andar assim, nós estamos ok. Só que aí você coloca duas pessoas do mesmo jeito, com os mesmos pensamentos no casamento. O que vai acontecer? É isso aí que a gente está vendo aí fora.
É isso aí que a gente está vendo aí fora. Então, o modelo bíblico é completamente diferente disso aqui. É completamente, porque uma aliança bíblica, ela diz assim: eu vou ser o que eu tenho que ser, mesmo que você não seja o que você deveria ser, ou quem você prometeu ser. Eu vou ser o que eu tenho que ser, mesmo que você não seja quem você deveria ser, ou quem você prometeu ser. É difícil você entrar numa aliança, não é? Não é amedrontador você olhar e ver o padrão bíblico? Então eu vou ser o que eu tenho que ser, independente de você. Em outras palavras, o que eu vou ser não depende de você, não depende das circunstâncias e não depende dos meus sentimentos. Eu vou ser aquilo que eu prometi ser por causa dos meus juramentos diante de Deus. Aí a gente começa a ver que o buraco é muito mais embaixo do que a gente pensava que era. Porque o padrão bíblico não é o padrão do mundo. Eu saio a hora que eu quiser. Não me fez bem, eu estou saindo fora. Eu vou ser, o que eu vou ser dentro do meu casamento depende de você. Esse é o padrão do mundo. O padrão bíblico é: eu vou ser independente do que você é. Eu vou cumprir com o que eu prometi diante de Deus. Nesse caso, no caso bíblico, as necessidades do outro estão à frente das minhas. Aí começa a doer. Eu vou buscar a necessidade do outro, o bem-estar do outro e do meu casamento antes do meu. O relacionamento está acima da minha individualidade. Ou seja, o outro vem primeiro, e eu entrego neste relacionamento a minha liberdade, a minha felicidade, a minha autonomia e todos esses meus planos individuais que eu tenho. O casamento vai te custar tudo isso: liberdade, felicidade, autonomia e os seus planos. E se você não estiver disposto a entregar essas coisas, você não está disposto a entrar numa aliança de casamento. Você não está. Biblicamente, não. Mais uma vez, é amedrontador o padrão bíblico. Mas só nesse padrão você vai encontrar a verdadeira felicidade, a verdadeira liberdade, o verdadeiro cumprimento do que Deus tem para a sua vida, e você vai ser completo. Essa é a única maneira, porque o outro modelo só vai te levar para o buraco. Por quê? Essa é a pergunta que a gente tem que ver: mas por que o modelo bíblico me leva a isso e o modelo que eu vivo hoje não leva? Bom, comprovadamente você está vendo que o modelo mundano não leva em lugar nenhum. Você vê isso. Mas é importante, aqui é muito importante que essa entrega a essa aliança seja comum dos dois. Essa entrega, essa aliança, e essa mentalidade tem que ser do marido e da esposa. Caso contrário, a gente vai ter o quê? Qual que é o resultado? Exploração e abuso. É por isso que a Bíblia fala, não se coloque em julgo desigual. Você casa com um crente. Porque você sabe quando um não crente vai conseguir obedecer isso aqui? Nunca. Aliás, você sabe quando você vai conseguir obedecer isso aqui? A parte do Espírito Santo de Deus que habita em você, nunca. Nós só podemos obedecer a isso aqui. E é amedrontador mesmo, porque nós somos humanos e falhos e pecadores. Tem que ser amedrontador para nós. Mas Deus não apenas dá o padrão do casamento, Ele também dá o poder para o casamento. Qual que é o poder? O Espírito Santo de Deus que habita em nós. É só o Espírito Santo que nos faz abrir mão e sermos essa pessoa aqui. Porque nós não conseguimos. É por isso que o apóstolo Paulo, no versículo 18 do capítulo 5 de Efésios, ele vai falar: sejam cheios do Espírito Santo. Se você não estiver cheio do Espírito, você não vive o casamento. Não vive. Se os dois não estiverem cheios do Espírito, não vive. Aliás, os dois cheios do Espírito, ainda vai ter muita briga, ainda vai ter muito ferro afiando ferro. Mas Deus vai estar trabalhando no meio de tudo isso, para te transformar à imagem de Cristo. Então, um relacionamento íntimo e profundo, de legalidade e amor. Mas nós também fazemos, e aqui eu quero abrir uma aspas com relação ao casamento,
Porque nós queremos fazer esse mesmo relacionamento íntimo e comercial com o Senhor. Nós queremos ter esse mesmo relacionamento íntimo e comercial com Deus. Como que funciona isso? Essas frases, aquelas frases que as pessoas falam para a gente tem que engolir a língua para não falar algumas coisas. Mas algumas vezes, algumas pessoas chegam para mim e falam assim: eu sou espiritual, eu não sou um religioso. Ou, eu sou um espiritual, mas eu não preciso de uma igreja. Eu creio em Deus do meu jeito. Eu não preciso ir na igreja. Eu creio em Deus, lá em casa eu mesmo. Eu não preciso ser um religioso, não preciso ir numa igreja. Mas o que essa pessoa está querendo dizer é mais ou menos isso. O que ela tem com Deus é mais ou menos isso. O que essas pessoas querem ter com Deus é um relacionamento íntimo e comercial. Como que é um relacionamento íntimo e comercial? É assim: eu quero que Deus esteja lá para mim quando eu precisar dele. Que ele me abençoe, cuide de mim, sem querer me julgar, me controlar ou me mudar. É por isso que essas igrejas que pregam: vem, e Deus te ama do jeito que você está, e Deus vai te abençoar, e Deus vai te prosperar, e tudo vai dar certo na sua vida, porque Deus não está nem aí com o jeito que você vive, com quem você faz sexo, do jeito que você anda. Deus, Ele é amor. Deus vai te abençoar. Você vai ficar do jeito que você quer ficar. Essas pessoas e essas igrejas estão cheias, por quê? Porque essas pessoas querem um relacionamento íntimo e comercial com Deus. Qual é o íntimo e comercial? Do mesmo jeito do casamento. Eu vou entrar nesse relacionamento com Deus como? Eu quero que Deus me abençoe, que Ele me prospere e que Ele faça tudo. Ou seja, Deus tem que ser aquilo que Ele falou que Ele tem que ser na Bíblia, que Ele vai ser abençoador. Mas Ele não pode tentar me mudar, me controlar, ou nem querer colocar a sua autoridade sobre mim, porque eu não me submeto a ninguém, eu submeto a mim mesmo. É a mesma coisa que os casamentos estão enfrentando hoje, só que agora a relação é com Deus. Então, em outras palavras, as pessoas não querem Deus fazer parte de uma igreja, porque fazer parte de uma igreja vai requerer o quê? A minha liberdade, porque agora eu não posso mais fazer o que eu quero. Por quê? Não, mas os irmãos da igreja vêm falar que isso está errado, que isso é pecado, fica me cobrando. Então eu perdi a minha liberdade, eu vou perder a minha felicidade, porque o meu pecado é a minha felicidade. Aquilo que eu faço que está errado e que eu já fui confrontado para não fazer é a minha felicidade. E eu vou perder a minha autonomia. Agora eu não vou mais fazer tudo que eu quero, eu vou ter que me submeter a esse negócio, esse livro velho de cava preta aí que vocês ficam carregando para lá e para cá, seus fanáticos. Eu não sei porque vocês lêem tanto esse livro. Tinha um amigo meu na faculdade que falava assim para mim: e aí, Rodrigo, você já leu aquele seu livro velho hoje? Eu falei: eu já li meu livro velho hoje. Porque ele falou: por que vocês leem esse livro todo dia? Que opressão! Ele não é crente, ele não entendia nada, mas é mais ou menos assim que as pessoas pensam. Então, se eu tenho que ir na igreja, e numa igreja dessas igrejas que ficam pregando essas coisas aí que eu não gosto, então eu não vou ficar lá, eu vou para aquela outra igreja lá, que nem Bíblia eu vou ouvir, aí para não ter esse confronto comigo, aí eu posso continuar com a minha liberdade, com a minha felicidade, com a minha autonomia, e ir para o inferno junto com ela. Mas nesse caso, gente, o que essas pessoas querem, eu sou espiritual, mas eu não sou um religioso, eu sou um espiritual, mas eu não preciso fazer parte de igreja nenhuma. O que essas pessoas, no final, elas querem é ter um relacionamento, não é ter um relacionamento com Deus, é usar Deus. Elas querem o gênio da lâmpada, elas querem um Deus todo-poderoso no céu, que pode fazer todas as coisas, que pode transformar assim situações, que pode abrir portas onde não existem, que pode levantar mortos à vida, que pode fazer todas as coisas que Ele quiser, porque Ele é o Senhor. Ah, mas Ele não pode ser onisciente, Ele não pode ver todas as coisas, porque senão Ele vai ver isso que eu estou fazendo. E a própria consciência dessas pessoas os acusa diante de Deus, e elas não têm desculpa. Então, no final, traduzindo isso aqui,
Eu tenho que ir na igreja, eu tenho que fazer parte de uma igreja, mas eu vou perder isso, eu não estou querendo, e eu estou pensando nisso, eu não estou buscando a Deus, para ter um relacionamento de aliança com Deus, eu estou buscando a Deus, para usá-lo, como meu gênio particular. Contudo, Deus só se relaciona em aliança, Deus só se relaciona em aliança. Então, se você e eu, nós não estivermos dispostos a abrir mão da sua própria vida, por amor a Ele, e para se comprometer com Ele, a ponto de perder a minha liberdade, a minha felicidade, a minha autonomia, a minha autorrealização, os meus planozinhos, você e eu, nós nunca teremos um relacionamento com Deus. Ponto. Se você não está disposto a abrir mão da sua própria vida para ter um relacionamento com Deus e para perder tudo, você não está disposto a ter um relacionamento com Deus. Mas, Rodrigo, isso é muito duro. Isso é muito duro. Você não pode ficar falando essas coisas. Daqui a pouco a igreja está vazia. Canso de ouvir isso. Mas Deus tem o direito de nos pedir tudo, por duas razões. Primeira, Ele é o autor, Ele é o criador, e Ele é o sustentador de todas as coisas. A sua vida não é sua, a sua vida é do Senhor. Você não tem direito sobre a sua vida. Nada tem, porque é dele por direito de criação. Você não pode tomar suas próprias decisões. Você não pode fazer o que você quiser da sua vida. Meu corpo, minhas regras. Quem disse que o corpo é seu? Você não se criou. É dele, é tudo dele. Em segundo lugar, porque Ele não está te pedindo nada mais do que Ele mesmo não entregou por você em Cristo Jesus. É duro isso, Rodrigo, essa palavra é dura. Dura é você entregar o seu filho para morrer pelos piores dos seus inimigos. Nossa, isso é duro. Não, essa palavra é dura. Isso aqui é duro. Ele entregar Jesus. Eu quero finalizar essa pregação agora mostrando para você como que eles ratificavam, como que eles assinavam a aliança no tempo de Deus, a aliança que Ele fazia. Gênesis capítulo 15, rapidinho, para encerrar a nossa pregação de hoje. Gênesis 15, leio a partir do versículo 1. Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abraão numa visão: não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Mas Abraão perguntou: ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos? E o herdeiro do que possuo é Eliezer de Damasco. E acrescentou: tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: o seu herdeiro não será este, um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que você pode. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi acreditado como justiça. Disse-lhe ainda: eu sou o Senhor, que lhe tirei de Ur dos Caldeus, para lhe dar esta terra como herança. Perguntou Abraão a Deus: ó soberano Senhor, como posso saber que tomarei posse dela? Respondeu-lhe o Senhor: traga-me uma novilha, uma cabra, um carneiro, todos de 3 anos de vida, e também uma rolinha e um pombinho. Abraão trouxe todos esses animais, cortou-os ao meio, colocou as aves, porém, sem cortá-las. Nisto as aves de rapina começaram a descer sobre os cadáveres, mas Abraão as enxutava. Ao pôr do sol, Abraão foi tomado de sono profundo, e eis que vieram sobre ele trevas densas e apavorantes. Então o Senhor lhe disse: saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Mas eu castigarei a nação a quem servirem como escravos, e depois de tudo isso sairão com muitos bens. Você, porém, irá em paz aos seus antepassados e será sepultado em boa velhice. Na 4ª geração, os seus descendentes voltarão para cá, porque a maldade dos amorreus ainda não atingiu a medida completa.
Depois que o sol se pôs, veio a escuridão, e eis que um fogareiro esfumaçante, com uma tocha acesa, passou por entre os pedaços dos animais. Naquele dia o Senhor fez a seguinte aliança com Abrão. Aos seus descendentes dei esta terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio Eufrates, a terra dos queneus, dos quenezeus, dos cadmonizeus, dos hititas, dos fariseus, dos refaíns, dos amorreus e dos cananeus, e dos giganzeus e dos jebuseus. Tá, Rodrigo, o que isso tem a ver com tudo que você está falando até agora? Era essa maneira de você assinar um seu juramento no Antigo Testamento. Quando você chega aqui, Deus pede para Abrão, vai lá e me pega. A pergunta que está acontecendo aqui é, Deus não tinha dado descendentes ainda para Abraão. E aí ele fala o seguinte, Abrão, vai e me pega esse e esse animal. Depois que ele pega esse e esse animal, Deus não dá mais nenhuma instrução, mas Abraão sabia o que você e eu não sabemos. Ele sabia que Deus estava chamando ele para fazer uma aliança com ele. Então ele já sabe o que ele tem que fazer. Ele corta os animais no meio, ele coloca uma fila de animais aqui, uma fila de animais aqui. E ele passa, e ele está ali esperando aquela pessoa, o grande rei, aparecer e fazer o quê? Uma aliança com ele. Porque naquele tempo, era assim que eles assinavam uma aliança. Naquele tempo era o seguinte, o grande rei fazia uma aliança com o seu vassalo. E o vassalo passava pelo meio dos animais. E o vassalo falava o seguinte, olha, que isso aqui aconteça se eu não cumprir a minha parte da barganha, se eu não ser aquilo que eu prometi fazer para o Senhor. Então, Abraão sabia muito bem do que ele estava falando, o que estava acontecendo ali. Deus estava chamando ele para fazer uma aliança. Então ele está esperando Deus aparecer para chamar ele para passar pelo meio dos animais. Só que acontecem 2 choques nessa passagem. O primeiro, Deus aparece como um fogareiro aceso, que é a mesma palavra traduzida lá no monte, quando Deus aparece para dar a coluna de fogo dos 10 mandamentos, é a mesma palavra em hebraico aqui. Deus aparece mais uma vez como uma pilastra de fogo, e Deus passa pelos animais, e Deus promete que isso aconteça comigo, Abraão, se o que eu estou te dizendo, se todas as minhas promessas para você não se cumprirem na sua vida, e se você não for aquilo que eu te ordenei ser, anda na minha presença e ser perfeito, se você não fizer isso, e se eu não fizer isso, que isso aconteça comigo, que a minha imortalidade se torne imortalidade, que a minha carne seja despedaçada. Mas o segundo choque, primeiro, o choque é esse, os reis nunca passavam, eram os vassalos que passavam, o rei nunca passava, Deus passa no meio das peças, falando que isso aconteça comigo, Abraão, se eu não cumprir com a minha promessa, mas que isso aconteça também comigo, porque Abraão não é chamado para passar no meio delas. Esse é o segundo choque. Abraão não passa pelo meio das peças. O que Deus está assumindo ali, Ele está assumindo a aliança pelos 2. Que isso aconteça comigo, se você não fizer a sua parte. Mas Deus, como que você sabe que eu vou cumprir com isso aqui? Como que eu vou andar na sua presença e ser perfeito? Como que eu vou obedecer ao Senhor como o Senhor merece e deve ser obedecido? Eu sei que você não vai, Abraão. Uma coisa eu posso ter certeza, a minha parte eu vou cumprir, mas a sua eu sei que você não vai. É por isso que Deus se tornou homem e teve a sua carne despedaçada. É por isso que na cruz Jesus foi transpassado e moído, porque nós nunca cumprimos com a nossa parte da barganha, mas Ele cumpriu por nós. Jesus, Deus, Ele ratificou aquela aliança com o sangue do seu Filho, a aliança de nos amar para sempre. Então, quando nós entramos numa aliança com Deus, como que Deus tem o direito de pedir tudo isso aqui para mim? Porque Ele se entregou. Porque para Ele andar em aliança, custou isso tudo que Ele pede para nós.
e para que nós entreguemos ao nosso cônjuge. Então Jesus morreu pela sua aliança com você e comigo. Jesus se tornou como esses animais partidos. A aliança de Abraão, que ele não fez apenas com Abraão, ele fez conosco. Foi cumprida em Jesus Cristo. E Jesus entregou a sua liberdade, a sua felicidade, a sua autonomia e os seus planos, para que você e eu pudéssemos ter a verdadeira felicidade, a verdadeira liberdade em Cristo, a verdadeira autonomia de seguirmos aquilo que Deus tem para nós, e a verdadeira autorrealização, que são os planos de Deus, que são maravilhosos para nós. Jesus morreu para nos dar isso de forma abundante e verdadeira. Então o chamado do casamento é ir e fazer o mesmo. É por isso que ele pode pedir isso para nós. É por isso que esse é o padrão do casamento. Porque esse é o padrão, e esse é o mistério que o apóstolo Paulo está falando no capítulo 5 de Efésios. Mas eu não estou falando do casamento. Esse é o mistério de Deus, de Cristo com a sua igreja. Porque Cristo, para fazer isso com a sua igreja, ele teve que morrer literalmente e se sacrificar. Sacrificar a sua liberdade, a sua autonomia, sacrificar tudo para purificar e santificar a sua igreja, para que nós pudéssemos nos casar com ele. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, pela sua palavra, que é santa e que é verdadeira, e pedimos a ti, ó Senhor, nos dá graça para viver dessa maneira, Senhor, através do teu Espírito que habita em nós. E te louvamos, Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor se tornou como esses animais cortados ao meio. O Senhor se tornou mortal. O Senhor se entregou por nós, para que nós pudéssemos nos casar com o Senhor, para que nós pudéssemos ter a verdadeira liberdade, a verdadeira felicidade, o verdadeiro senso de propósito e a verdadeira autonomia que não está em nós, mas no Senhor, em obedecer ao Senhor. O Senhor nos dá graça para viver segundo essa palavra, nos nossos casamentos, para nos sacrificarmos pelo nosso cônjuge, como o Senhor sacrificou-se por nós. Dá-nos assim graça, é o que nós te pedimos em teu nome. Amém.